30 anos após o episódio que ficou conhecido mundialmente como o caso ET de Varginha, novas revelações colocam em xeque parte dos depoimentos que ajudaram a sustentar a narrativa sobre a suposta presença de uma criatura extraterrestre no sul de Minas Gerais em janeiro de 1996. Um ex-militar do Exército afirmou, em entrevista inédita, que inventou seu relato sobre a atuação das Forças Armadas após receber a promessa de R$5.000 de um ufólogo e que a história jamais aconteceu. A declaração foi exibida recentemente no último episódio da série documental O Mistério de Varginha, que acompanha o caso desde os anos 1990. Sem revelar sua identidade, o ex-soldado desmentiu o depoimento que havia concedido em 1996 sobre o suposto transporte de uma criatura para fora da cidade. Nos próprios registros oficiais, a sigla OVNI não implica reconhecimento de origem extraterrestre, mas designa objetos ou fenômenos cuja identificação não foi imediata, como aeronaves, satélites, balões ou fenômenos naturais. Acreditando ou não nas versões que cercam o tema, os documentos estão ali, e para quem quiser se aventurar e ver se descobre um pouco mais sobre os mistérios de Varginha, a porta de entrada da nave está aberta. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O caso conhecido como ET de Varginha atravessou quase 30 anos sem uma resposta definitiva e permanece como um dos episódios mais emblemáticos da história recente do Brasil. Misturando relatos de testemunhas, investigações militares, controvérsias e revisitações documentais, o episódio transformou a cidade do sul de Minas em referência mundial quando o assunto é ufologia, a área de estudos dedicada a objetos voadores não identificados, os OVNIs. Desde janeiro de 1996, o suposto encontro com uma criatura considerada não humana alimenta debates que vão do ceticismo absoluto à crença irrestrita. Mesmo sem provas científicas conclusivas, o caso continua vivo no imaginário popular e recentemente voltou ao centro das atenções com uma nova série documental exibida em rede nacional. Foi em 4 de fevereiro de 1996 que Varginha entrou definitivamente para a história da ufologia brasileira. Naquele dia, o programa Fantástico exibiu uma reportagem que narrava o encontro de 3 jovens com uma criatura estranha em um terreno baldio da cidade semanas antes. A matéria teve efeito imediato. Depoimentos começaram a surgir. A imprensa nacional e internacional passou a acompanhar o caso, enquanto autoridades negavam qualquer ocorrência fora do comum. O suposto ser chegou a ser apelidado pela imprensa internacional de fedorento extraterrestre, expressão que ajudou a fixar o episódio na cultura pop. A versão mais conhecida do caso remonta à tarde de 20 de janeiro de 1996. Liliane Fátima da Silva, então com 16 anos, Valquíria Aparecida da Silva, de 14, e Kátia de Andrade Xavier, de 22, caminhavam pelo bairro Santana quando decidiram atravessar um terreno baldio. Segundo relataram, elas se depararam com uma criatura que não se parecia com nenhum ser humano ou animal conhecido. Liliane descreveu, meses depois, olhos vermelhos sem pupilas, pele marrom escura com aparência oleosa e ausência de boca ou nariz visíveis. O ser estaria agachado, aparentemente tentando se proteger do sol. Assustada, Kátia gritou ao ver a criatura, enquanto as irmãs correram em pânico após o suposto ser virar o rosto em direção a elas. Ao chegar em casa, Liliane contou à mãe que havia visto o capeta. A mulher voltou ao local e afirmou ter encontrado pegadas e um cheiro forte, associado a enxofre.
Na época, moradores entrevistados disseram acreditar no relato das jovens. Em poucos dias, o que inicialmente parecia algo sobrenatural passou a ser tratado como um possível caso extraterrestre por ufólogos e pela mídia. Embora o episódio de 1996 seja o mais famoso, Varginha já aparecia em registros de fenômenos aéreos incomuns décadas antes. Um documento do Ministério da Aeronáutica, divulgado em 2017 pelo Arquivo Nacional, cita relatos de um objeto oval e prateado visto na cidade em 1971. Segundo o relatório, o OVNI teria permanecido parado por alguns instantes em diferentes pontos, incluindo áreas residenciais e regiões próximas à Escola de Sargento das Armas em Três Corações. O documento também menciona o cabeleireiro Geraldo Bichara, que afirmou ter sido raptado por extraterrestres em 1962, relato que ganhou repercussão na imprensa nos anos 1990. Diante da repercussão nacional, o Exército instaurou um inquérito policial militar, concluído em 1997. A investigação oficial descartou qualquer operação militar envolvendo extraterrestres e apontou que os relatos teriam sido fruto de enganos e boatos. Segundo essa versão, as jovens teriam confundido um morador de rua conhecido como Mudinho, que possuía deficiência mental e estaria coberto de lama após um período de chuvas, com a suposta criatura. O Superior Tribunal Militar liberou posteriormente o IPM, reforçando a inexistência de provas sobre a captura de seres não humanos. Ufólogos, no entanto, contestaram essa explicação. Eles afirmam que as jovens conheciam o morador citado e que as descrições não correspondem à figura apresentada pela investigação oficial. Um novo documentário produzido pela Globo trouxe à tona um vídeo inédito contendo depoimentos de mulheres que alegam ter presenciado a aparição do conhecido ET de Varginha. As gravações, realizadas em janeiro de 1996, logo após o suposto evento, mostram Valquíria, Liliane e Kátia descrevendo a criatura com detalhes que tornaram o caso um marco na ufologia brasileira. Para Ricardo Calil, diretor e roteirista do documentário, o caso transcende o mero entretenimento. Para a ufologia, esse talvez seja o segundo caso mais importante do mundo depois de Roosevelt, afirma. Calil expressa que na época ficou dividido entre tratar o episódio com seriedade ou como piada, mas que hoje vê isso sob uma nova perspectiva. Ele enfatiza, não é motivo de piada. As pessoas que dizem ter visto algo são em geral muito honestas. A ridicularização foi motivo de sofrimento para elas e até de vergonha para a cidade. A série também apresenta um depoimento exclusivo do neurologista Ítalo Venturelli, que afirma ter mantido um segredo por 3 décadas. Ele relata ter sido convocado ao principal hospital de Varginha para observar algo incomum. Me afastei um pouco e vi que o alien estava ali. Era branco, com um crânio em forma de gota e olhos lilás, narra. O testemunho do médico é um dos pontos mais impactantes da produção. É um relato muito contundente. É uma pessoa reconhecida na cidade. Por que ele mentiria? Mas e você? O que acha?